Calma, eu sei que você tá estranhando porque eu tô num lugar completamente diferente. Esse daqui é meu quarto de hotel. Eu tô em São Paulo fazendo um treinamento, mas eu não podia deixar de vir aqui dizer o seguinte. Isso que você tá prestes a assistir é um corte do nosso mais novo projeto da Brainstorm Academy, o Entre Frames. A gente tá entrevistando só nomes excepcionais do audiovisual e do nosso mundo criativo, que eu tenho certeza que podem te inspirar e te ensinar muita coisa. Aproveita. Eu queria saber como é que você faz pra equilibrar tudo isso. É o momento que você pode ser metódica. De tipo falar, eu separo 3 horas pra isso, 3 horas pra isso, eu trabalho 5 dias por semana. Pode ser metódica porque eu quero muito saber como que você se divide pra conseguir fazer tudo isso, né? Filmmaker, empresária como produtora, criadora de conteúdo e executora de projetos autorais, assim. Como que você consegue dividir tudo isso? É uma loucura. Assim, o que mais me toma o tempo, de fato, é a produtora e as edições. Porque assim, eu tenho o recorte da produtora, mas eu tenho esse recorte também que não entra na produtora de ser só editora de vídeo. E aí é onde entra o maior tempo, assim, que é para os youtubers, para os criadores de conteúdo, que é onde eu tenho aqueles pacotes fechados e é onde eu dou o meu maior tempo. Então, sendo bem metódico, eu acordo mais 8 horas da manhã e fico até umas 6 horas da tarde tendo um intervalo de almoço, trabalhando e editando vídeo para criadores de conteúdo e para youtubers. E aí a gente tem algumas gravações durante a semana e finais de semana da produtora também. Então tem esse tempo onde eu me desloco até o local e a gente faz as captações. E aí essas demandas também eu encaixo na semana da edição de vídeo. Dessas gravações eu encaixo durante a semana na minha rotina de edição de vídeo. E aí sobra o tempo da noite e dos finais de semana para eu gravar, pensar e editar os meus conteúdos. E principalmente nos finais de semana, né? Onde eu trabalho também bastante nesses projetos autorais que demandam muito tempo. O Adaptação, episódio 2, a gente demorou 5 meses para fazer, mas muito também por conta desse tempo que ele meio que não existe, né? Eu só fico arrumando problema para mim. Problema que eu gosto. Mas é isso, assim, eu trabalho bastante, inclusive finais de semana, pra fazer tudo dar certo, assim. E acho que cada vez mais eu fico inventando coisa pra fazer. E não tem tempo. Tá descansando que horas? O meu sono, eu dou muita atenção pro meu sono. Eu não trabalho na madrugada, nem que me pague, assim. Eu gosto de acordar cedo e começar o meu dia cedo. Eu comentei contigo que eu fico até depois de umas 6, mas no máximo até umas 8, porque daí eu já começo a criar aquela rotina de sono e de noite, que eu não abro mão, assim, sabe? E aí você comentou agora do cuidado pra fazer tudo dar certo. Eu queria saber quando dá errado alguma coisa. Quais são os cuidados que você tem, principalmente para lidar com essas frustrações de alguma coisa ter dado errado? Seja ela na criação de conteúdo, o trabalho, produtora e projetos autorais. Eu acho que eu não tenho muita margem para dar errado quando eu tô lidando com clientes, por mais que algumas coisas, obviamente, dão, né? Eu tive uma frustração grande com um projeto autoral que foi o documentário Diretoras, que eu queria que ele fosse de um jeito e ele não foi. Mas eu não desanimei, então eu queria que ele fosse presencial, eu queria viajar para São Paulo, que era onde estavam o meu elenco, né, as minhas protagonistas. Eu queria fazer as gravações, eu tinha um roteiro muito bem fechado na cabeça e já tinha combinado com elas até de fazer imagens de apoio e tal. Mas na época eu não tinha essas outras fontes de renda para fazer dar certo esses projetos autorais. E eu não tive como. Eu abri um financiamento coletivo que não bateu 100%. Bateu para fazer brindes, então tem uma caneca de diretoras. Mas não bateu, assim, o suficiente para eu me deslocar e fazer exatamente como eu queria que ele tivesse saído, né? E aí eu criei essa ideia mais alternativa, que é justamente como a gente tá fazendo. Eu fiz um bate-papo pela internet e fiz com o que eu pude, né? Eu sou difícil de desistir, sabe? Então eu tô sempre fazendo com o que eu posso e eu não fico colocando muita pressão, porque eu sei que, por exemplo, o documentário Diretoras, eu tava no início, sabe? Eu não sabia o que eu tava fazendo direito, mas eu precisava fazer, eu tinha isso em mente, assim, eu preciso tirar isso do papel e eu vou fazer como dá, não tem como eu fazer exatamente como eu queria, como eu tinha pensado que ia ficar perfeito, mas vou fazer como dá. E claramente, obviamente, dando o meu melhor naquilo. O Adaptação já é algo que tá dando exatamente como eu pensei. Tanto no pós, assim, da galera assistindo, realmente chegando nas pessoas que eu quero que chegue, quanto na captação, assim, sabe? Mas eu acho que também foi necessário eu ter essa experiência desse primeiro projeto e agora, sabe, eu acho que eu tô indo pra frente, sabe? Acho que eu tô avançando, mas
Claro que sempre alguma coisa dá errado, né? Mas eu acho que eu lido dessa forma, assim, de tentar fazer com as coisas que eu tenho em mão e fazer, finalizar. Eu gosto de finalizar as coisas também. Eu comecei o projeto, o Diretoras demorou 2 anos para ser feito, assim, porque eu comecei a fazer um roteiro, e aí, documentário não tem como fazer roteiro, né? Mas eu queria fazer um roteiro, e aí eu inventei lá um roteiro, então foi uma pré-produção gigantesca, depois para ter as entrevistas, a agenda com todo mundo. Então demorou bastante, mas eu sabia que eu queria finalizar ele. No final eu tava saco cheio já, mas eu finalizei ele. Não da forma como eu queria, mas tá finalizado. Me sigam no Insta e para acompanhar os meus projetos e para receber dicas de edição de vídeo, de captação de vídeo. Eu faço conteúdo no TikTok, no Instagram e no YouTube também. No YouTube ando meio ruim, assim. Eu posto de tudo um pouco, assim, sabe? E é isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição, tá, galera? Todos esses links da Gabi.